Bom, nós estamos na nossa hora. Nós, como já falamos, a gente não espera muito, independente de quem tiver, a gente começa, as pessoas vão chegando. A Grace tem algumas coisinhas para falar antes da gente fazer a prece. E hoje nós vamos ter aí a alegria da prece ser feita pela Alessandra, né? Então vamos lá. Então, gente, hoje, conforme eu estava falando aqui, tem o marido de uma amiga nossa, da Patrícia, ela trabalha conosco na evangelização, e o marido dela hoje sofreu um problema a nível de coração, de angina, algo assim. E ficou bem, bastante comprometido, a Patrícia ficou bem abalada, né? Então ela pediu que nós fizéssemos, orássemos por ela, o nome dela, antes dali começar a prece, eu vou falar o nome dele, que aí todo mundo emite a vibração. Estou com o nome, o endereço dele aqui. O nome dele é Luiz Ricardo Fábio Medeiros. E ele está na rua José Benedito Teixeira, César 65, bairro Bela. Deixa eu pôr o óculos que eu estou chegando. Não estou. Beta, não sei, não tá. Ele está em Caçapava. Caçapava não, Pindamonhangaba. É Luiz Ricardo, né? Então, gente, vamos então passar a palavra para você, querido, e todos nós, eu que conheço ela, vou vibrar aqui por eles, pelo marido dela, por ela, tá? E vamos emitir. A gente sabe como a força do pensamento chega, né? Quando a gente ora com sinceridade, é uma força muito poderosa, para que leve calma, tranquilidade, que os bons espíritos possam tomar conta desse nosso amigo. Por favor. Eu vou fechar o microfone aqui, tá? Aí fica com você. Tá certo. Então vamos todos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela semana que se foi, pedir para que nos abençoe por essa semana que se inicia, pedir pelo nosso amigo Luiz Ricardo Fábio, né, por ele, pela família dele, que está necessitando tanto. Agradecer também aos bons espíritos, pelos nossos amigos Ruela e Grace, por passar esse abençoado ensinamento para a gente, que Deus possa abençoar cada vez mais eles e que a gente possa adquirir cada vez mais o que Deus quer para a nossa vida, que é o aprendizado aqui na Terra, para a gente poder melhorar cada vez mais, que assim seja. Muito bom, Alessandra. Tranquilo, obrigada, né? Alessandra. E vamos, começou a Alessandra, agora na sequência aí tem a Ana, né? A Ana já fez até. A Ana já fez? Olha, sumiu na tela a imagem, eu achei que tinha caído, meu Deus. Então, agradecemos de coração e vamos agora, a Alessandra quebrou todo esse tabu, esse mistério, né, de fazer a prece, que os outros amigos, cada semana, um faça inicial e outro final. Bom, quem chegou depois, boa noite para a Cesarina, para a todos. Daniela, para a Denise. Acho que é isso. Os outros eu já tínhamos falado. Boa noite para vocês. Pessoal. Boa noite. Boa aula para todos nós. Nós vamos entrar hoje, terminar, né, a lei de amor ao próximo com a parte do Evangelho, porque nós já falamos do Livro dos Espíritos, e aí a gente encaixa o Evangelho e vamos começar a última lei, o último grupo de leis, que é aquela que a gente chama de amor a si mesmo. E esse a gente ainda leva 1 ou 2 semanas, para depois a gente entrar no nosso assunto, que já está preparado, onde nós vamos falar da mente, das emoções, dos pensamentos, vamos falar da consciência, todo esse aspecto, né? Com base em ensinamentos de Joana de Anjos, de Hamed, aí vai. Tá? Então, esse é o ponto, e na semana que vem, ou na outra, eu vou trazer o índice das coisas, ou vou mandar para você, do que nós vamos estar estudando aqui até o fim do ano. E também vou mostrar o que nós já estudamos, para as pessoas olharem os temas e falar, olha, esse tema aqui, eu não me lembro, eu queria dar uma olhada em qual vídeo que está, e me manda, se tem alguma dúvida, eu acho o vídeo e mando para a pessoa. Tá? Então, nós vamos fazer assim. Ok, então vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui. Então, hoje é 15/8, e a gente está finalizando, então, as leis morais, a questão do amor ao próximo, tópico 3,
E as leis que nós estudamos aqui foi sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E deu para a gente perceber, no estudo dessas leis, ou pelo menos, existem muitas coisas mais complexas de compreender, existem algumas questões que não são muito discutidas no detalhe, e é por isso que a gente está fazendo um curso, né? Na semana passada, nós fechamos com o livre-arbítrio, né? E hoje, nós vamos, antes de entrar aqui no Evangelho, eu queria colocar uma coisa importante, que é algo que foi falado na semana passada, mas tem coisas que são tão importantes, são tão poderosas, que a gente tem que falar mais de uma vez, tem que reforçar. Isso que foi falado na semana passada foi dado uma ênfase pela Grace e pela Renata. E hoje eu só queria começar voltando nisso para a gente ter certeza que todo mundo entendeu. Vocês lembram que nós falamos do livre-arbítrio, demos alguns exemplos, falamos do suicídio, mostramos os vídeos do Jorge Lahar, explicamos a questão de que Deus sabe o que vai acontecer, mesmo que as pessoas reencarnem e o mentor da pessoa também está lutando para a pessoa vencer uma dificuldade. Deus sabe se ele vai conseguir ou não, né? E aí é que tem um ponto que às vezes passa despercebido, que é incrível, é incrível. Porque você imagina a seguinte situação: um ser desencarna depois de um suicídio, e normalmente ele vai passar algumas dificuldades por um bom tempo lá, isso aí cada caso é um caso, e depois ele vai chegar num ponto onde ele vai compreender o que ele fez, o equívoco, e vai ter alguns aprendizados e se preparar para voltar. E o seu mentor também se prepara para ajudá-lo numa nova encarnação, a fim de que eles consigam juntos, né? Ou seja, o mentor ajudando com todos os recursos que são possíveis de serem colocados à disposição desse espírito que reencarna, de conseguir vencer essa dificuldade imensa que é o impulso do suicídio. E aí, naquela situação, naquela encarnação, se você pudesse olhar o que estava escrito, Deus diria, olha, ele não vai conseguir ainda, no dia tal, hora tal, ele vai suicidar, né? E nós conversamos sobre isso, e eu percebi que esse assunto é muito interessante porque existem algumas dúvidas, e a gente, eu entendo que tirou essas dúvidas. E quem não entendeu, vendo o vídeo da aula passada, depois pode mandar um WhatsApp, alguma dúvida que ficar, né? Alguma questão. Mas o ponto que eu queria reforçar é exatamente a gente perceber, mesmo com a nossa capacidade limitada, é muito interessante a gente ver a grandeza divina, das leis divinas. Quando a lei percebe, quando Deus percebe, as suas leis percebe que alguém vai lutar durante 50, 60, 70, 30, não sei, anos, vai aprender algumas coisas, mas vai fracassar naquele ponto mais crítico, no caso do suicídio. E aí você pensa assim, mas se Deus sabia, e uma coisa importante no universo é a energia que você coloca nas coisas. Isso é a coisa mais importante que tem. É a energia que você coloca nas coisas. Nós vamos perceber muito isso nas aulas que a gente for falar de emoção, for falar de instinto, né? Vamos falar disso e nós vamos ver que a energia é básico de vida de tudo isso. E aí você pensa assim, mas se as leis de Deus sabe que ele vai falhar, e mesmo assim coloca toda a energia, todo o recurso para ele? Sim, sim. Isso é a misericórdia divina, é o amor divino. Incondicional, que a gente fala, né? Que a gente fala assim, às vezes a gente nem entende, mas é o amor divino, é o poder do amor divino e das suas leis, que sempre está a apoiar a todas as criaturas, em qualquer situação. Mesmo que a maioria das criaturas não compreendam isso. E ainda às vezes acha que é injusto, que Deus é injusto, que isso não está certo. Mesmo assim, as leis sempre estão aí para apoiar de toda maneira, em qualquer situação, as criaturas ao crescimento. Uma coisa que é importante,
quando a gente coloca Deus na equação, é a gente compreender, a gente vai entender que é uma coisa assim, que na nossa capacidade racional não alcança. A nossa capacidade racional, ou seja, a nossa razão, que ainda é algo que nós não usamos completamente, nós somos ainda precários na utilização da nossa razão para efeito de aprendizado, de evolução, né? Às vezes a gente usa a razão para as coisas mais técnicas. Mesmo assim, com essa pouca razão, a gente fica assombrado de pensar num plano divino que, mesmo sabendo que vai haver aquela falha, até o último instante apoia completamente o ser. O que não é muito comum na vida dos homens, num planeta de expiação e provas e no nosso nível. A gente tem a tendência de saber se vai haver uma falha lá na frente em alguma coisa, a gente desiste ou a gente já não dá tanto gás para aquilo. Então, eu não queria deixar passar esse ponto para ficar claro para nós essa questão do poder, do amor, da misericórdia divina, tá? E eu acho, de novo, muito importante, quem não vê a aula, que assista a gravação da aula para entender. Porque existem algumas questões que a gente coloca aqui na nossa aula que vocês não vão ver essa discussão em geral, nas palestras, não vai ver, porque não entra nesse nível, tá? Então aí vocês vão deixar passar alguma coisa que é importante para a gente compreender a vida. É o que a gente fala das lentes. Muito bom. O que nós vamos fazer hoje? Bom, então, a gente falou da lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. E todas essas leis estão relacionadas com tudo, mas principalmente com a questão do amor ao próximo. Então, fica muito claro a gente entender a lei de sociedade, é a convivência. Lei de progresso passa por você se relacionar, porque o seu progresso não existe sem uma relação. Lei de igualdade está relacionando você com outro, outros com você. E a lei de liberdade, que tem tudo a ver quando você fere a liberdade do outro. Então, amor ao próximo. Agora nós vamos linkar tudo que nós estudamos de uma forma simples. Aqui a gente não vai fazer nenhum estudo profundo do Evangelho, não é isso, tá? A gente faz o link, vocês têm a matriz, e eu sempre recomendo, quem quer estudar, compreender mais, que pegue lá no Evangelho, leia, faça reflexão. Aqui a gente vai passar essas questões. Então, você tem aqui o capítulo 14, honrai vosso Pai, o capítulo 17, sede perfeitos, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o capítulo 11, claro, amar ao próximo como a si mesmo, o capítulo 12, amai os vossos inimigos, o 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, e aí esses são os capítulos que estão muito relacionados ao amor ao próximo. E aí vamos entender por quê. Bom, honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma parte do Evangelho, que está no capítulo 14, que a gente nem precisa discorrer muito, porque está falando do próximo mais próximo, aquele que está muito próximo, e aqueles que a gente tem uma dívida de gratidão. Se a gente pode dizer assim, porque é ruim falar dívida de gratidão, né? Dívida é uma coisa ruim, né? Mas você deveria ter muita gratidão, independente da capacidade, do potencial, da dedicação que esses pais, esse pai ou essa mãe, sendo biológicos ou não, não importa, tiveram conosco. Por isso, ele é o primeiro que aparece aqui. Porque se você não honra o pai e a mãe, você vai ter muita dificuldade na relação com qualquer outra situação. Qualquer outra situação. E quando a gente fala honrar, a gente precisa também entender essa palavra. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de honrar, a gente pensa assim, de obedecer, de não xingar, e não sei o quê. A gente pensa assim, honrar é obedecer, muito mais do que isso. Esse honrar aqui é até mais que admirar, mais que gostar, é alguma coisa da alma, tá? Onde nós valorizamos e honramos aqueles que nos trouxeram ao mundo, aqueles que nos deram a oportunidade da vida. Essa lei nos lembra que criaremos um karma, bom ou não, dependendo do valor que damos aos nossos pais.
Se esses próximos não são amados, tal qual merecem, a tal qual nos faculta descobrir que nível de amor temos em nós mesmos. Ou seja, se a gente não consegue honrar, amar aqueles que nos deram a coisa mais importante, que é o corpo, para nós encarnarmos, e se dedicaram, né? Aí independe do quanto se dedicou, não, mas vamos falar, se dedicaram, deram alimento, deram educação, deram um monte de coisa, ou deram menos, ou deram mais, não importa. Só o fato de ter um corpo doado por eles já é mais do que suficiente para a gente sempre amar os nossos pais mais do que honrar. É algo muito profundo que nós temos que compreender e por isso está em amor ao próximo. Eu posso Chega. fazer um... Chega. Eu vou abrir a tela. Oi? Quero abrir a tela. Ah, claro. Espera aí. Gente, em relação a esse assunto, eu pedi até com ela que a oportunidade para dar uma falinha, uma experiência muito interessante que aconteceu conosco. Nós trabalhamos, vocês sabem, nós somos do grupo da limpeza, e no nosso grupo da limpeza é um grupo pequeno, né? E tem alguns colegas, até do curso mesmo, que é o Ednilson, o Marco, né? E mais 3 colegas. E aí, o que nós temos feito? Vou ser bem breve, mas um relato muito importante. Nós temos feito meia hora de evangelho, né? A gente começa às 8h30, 9h começa a limpeza. E um dia desse para trás aí, a página que nós vimos foi exatamente essa, honrar pai e mãe. E quando nós lemos, um dos nossos amigos do grupo ficou paradinho assim, olhando, sabe? E depois ele fez um depoimento tão bonito que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou o seguinte: poxa, há quanto tempo eu sou espírita, e quando eu vi essa página, essa frase, esse mandamento de Jesus, honrar pai e mãe, eu achava que era o seguinte, suficiente, respeitar, né? Contou brevemente lá o histórico dele, com os pais dele, falou assim, e tem ainda a mãe viva, falou, olha, eu achava que era respeitar, dar atenção, não ser ignorante, nem nada, e só esse tipo de respeito. Mas aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem dizendo, se vocês não conhecem, eu vou mandar para vocês lerem o que ele fala sobre amai o vosso pai e a vossa mãe. Vai muito além desse só respeito, né? Essa gratidão pela vida. Ele coloca, aos pais mais velhos que merecem ter que nós façamos para eles, doemos o supérfluo, o carinho, a atenção, fazer um mimo, né? Como a gente sempre fala, que eles merecem muito diante de tanto que foi feito para nós, quantas noites sem dormir, né? Quando se estamos aqui é porque, via de regra, pode ter muitas pessoas podem dizer, mas não foi meu pai, não foi minha mãe que me criou. Mas, via de regra, estou falando dentro do contexto normal, são os pais que estão ali ao nosso lado. Então, gente, é muito interessante, é muito bonita essa parte. Quem não conhece, como esse amigo, ele relatou, sendo espírita há tantos anos, não conhecia, eu sugiro que leiam para que vocês vejam o que Jesus, o que o Evangelho sugere nesse amar aos pais. E aí vem aquela questão, poxa, mas o meu pai abandonou, minha mãe não foi tão legal assim. Acontece? Sim, acontece. Né? Eu fui filha de pai ausente, por exemplo. Mas, mesmo assim, nós temos, embora qualquer coisa, por mais ausência, por mais negligência que tenha havido, nós temos dívida de gratidão pela oportunidade de nós estarmos aqui. Isso já é suficiente para nós sermos gratos aos nossos pais. Em relação se fizeram ou não a parte deles, é com eles. Então, nós nunca podemos nos pautar assim, fulano fez algo de errado, por isso que eu faço também. Não,
Isso não nos justifica. Se alguém fez muito, pelo contrário, está aí um bom motivo para a gente não incorrer no mesmo erro. Então, gente, eu fiz questão de relatar isso, que o Evangelho realmente é surpreendente. Muitas vezes a gente lê uma, duas vezes, e de repente você lê, aquilo toca o seu coração. Foi esse caso, isso aconteceu esse dia, tocou muito em todos nós, particularmente nesse amigo, que fez com que todos nós saíssemos ali daquele dia repensando sobre a nossa atitude em relação aos nossos pais, né? E quais são os nossos deveres de gratidão aos nossos pais, independente de como eles foram, né? Então, era isso. Eu vou mandar para vocês hoje, tá? A página para que leiam, seja a página, a leitura antes de dormir. Ontem foi Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, né, do grupo. Então, lembrando disso, um bom motivo para nós respeitarmos nossos pais, pais e mães. Muito bem lembrado. Assim. Muito bem lembrado. Acho que foi ótimo a Grace ter falado. Eu não estava lembrando de detalhe. Alessandra levantou a mão, por favor. Alessandra, você levantou. Então, eu tenho um trecho aqui que eu gostaria de ler, que eu estou com o Evangelho em mãos. Eu posso ler esse trechinho? Então, aqui fala honrar seu pai e sua mãe, não somente respeitá-lo, é assisti-lo nas necessidades, proporcioná-lo repouso na velhice, cercá-lo de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. E isso é verdade, realmente. Eu falo isso porque, assim, quando eu era criança, eu ficava doente, então minha mãe vinha, sabe, cuidava com todo carinho, sempre trazendo remédio, né, fazendo de tudo. E meu pai também, quantas vezes, né, veio correndo, ia correndo na farmácia, fazia isso. Então, assim, ele sempre, aquela comidinha, né, que é mais levinha, minha mãe fazia aquela comidinha. Então, assim, nada mais justo que o dia que eles precisarem, né, agora na velhice, eles precisarem, a gente estar presente e ajudá-los também, né, alimentá-los, se preciso for, comprar o remédio, dar o remedinho, cuidar, se precisar dar banho, né, porque eles fizeram isso por nós. Então, eu acredito que honrar é assim, a gente tem que tratar eles como eles tratou a gente um dia, né, eles tiveram conosco, não deixaram, não podia deixar, podia não ligar, dar o remédio, deixar ele no canto, só que não, foram amorosos. Então, assim, eu acredito que honrar pai e mãe, a gente precisa retribuir aquilo que tanto fizeram por nós. E Alessandra, e se porventura eles não fizeram, eis a nossa chance, né, de dar o outro lado da moeda, como nós já falamos, né? Você retribuir com amor, retribuir pelo fato de você estar vivo, né? E vou dar a mesma sugestão que eu dei lá no nosso grupo de limpeza, né? Aproveitem amanhã, todos vocês que têm papai, mamãe ainda vivos, quem dera eu tivesse 1 minuto com a minha mãe aqui. Nossa, me emociono só de pensar. Enfim, vocês que ainda têm, eu falo brincando, vai ali no Pão de Açúcar, tem aquele monte de flores, às vezes tem umas que nem são caras, são baratas, compre flores, leve para sua mãe, para o seu pai, um chocolatinho, às vezes não precisa de muita coisa. Mãe é um bicho tão bobo, qualquer coisa, uma balinha, uma florzinha que você catar na rua e levar, ela vai se emocionar. Então, gente, derrame de carinhos enquanto eles estão aqui. Porque quem não tem vai entender o que eu estou dizendo. A gente daria tudo por uns 10 minutos com a nossa mãe. Então, enquanto tem, não deixe de fazer isso. Pão de açúcar, viu? Danadinho. O ela faz isso, às vezes ele vai lá e de repente, do nada, chega com um ramaletezinho de flor e custa 15, 20 reais, baratinho, e eu fico toda bobinha. Eu que não sou mãe dele, fico, imagina a mãe, né? Como não ficaria, né? Obrigado, Alessandra. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, tá aí um recado bem dado. Gostei que é uma parte que a gente passa rápido, mas teve esses comentários muito pertinentes, muito bom, importante, porque esse é o próximo mais próximo, é o próximo que, pensa assim, é um próximo que fez tudo por nós.
E se a gente não tiver o mínimo de compreensão disso, nós somos ingratos. E aí a gente sabe que isso é complicado, né? Bom, depois tem o capítulo 17, que é Sede Perfeitos. Esse capítulo é muito interessante, ele tem muito material que fala de nós buscarmos a nossa perfeição. Mas ele fala da perfeição, que é o aprendizado, vamos dizer assim, que não acaba nunca. E para a gente chegar nessa perfeição, a gente passa pelas bem-aventuranças e não tem como não passar pelo próximo. Então, para você passar de um estágio para o outro, você depende da relação com o próximo. Então, lá tem vários subitens que vai nos mostrando que tudo que Jesus sempre falou para nós é que para nós evoluirmos, para nós chegarmos no mundo da felicidade ou no outro mundo que é a casa dele, nós temos que amar as pessoas, não tem outro jeito, né? Então, a nossa trajetória é uma trajetória de aprender e amar e distribuir todos os frutos que aprendemos. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos criando lentes de percepção e esses frutos nós temos que passar para o próximo, não é para guardar para nós, né? Então, isso é o foco desse capítulo. Depois você tem o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E o que é o Cristo Consolador? Aqui nós não vamos falar do Espiritismo, vamos falar de Jesus, porque, na verdade, quando você fala o capítulo, o Consolador Prometido, por exemplo, não é o Cristo, a gente confunde, é o Espiritismo. Mas aqui nós estamos falando do Cristo, porque ele é o exemplo. Então, o que ele fez? Ele veio e abraçou toda a humanidade. Ele conviveu com as pessoas, né, em níveis, pessoas de níveis considerados como ralé. E o que significa isso? Significa um espírito evoluído, mais que todos que já passaram por aqui, mais que todos que a gente conheceu ou já ouviu falar, mas ele viveu no meio do povão, vamos falar assim, no meio do povão. E ali ele entregou o seu amor, entregou tudo que ele podia para aquelas pessoas. Nós não temos essa capacidade do Cristo, mas nós estamos aprendendo algumas coisas. E esse aprendizado que nós temos, de novo, nós temos que usar o Cristo como exemplo, né? Às vezes as pessoas têm a mania de falar, está se comparando com Jesus, né? Mas é exatamente isso, a gente tem que se comparar com ele. Com quem que a gente vai se comparar? Agora, é claro que é uma comparação injusta no sentido que nós somos um espírito inferior e ele é um espírito, né, do nível. Mas o que interessa é, ele mostrou alguns exemplos de convivência, de amor, de paciência, de tolerância, de ensinamento, vários exemplos. É isso que o capítulo 6 fala, e nós temos que aprender com o pouquinho que nós temos, a nossa migalhazinha, ir lá e fazer também em prol do próximo. É que Jesus, gente, é o nosso modelo e guia, né? Exatamente. Então, ser modelo e guia, não que nós estejamos nos comparando, colocando no mesmo patamar de Jesus. Mas ele é o nosso guia. Mas ele é o nosso guia. Então, o guia é o quê? Nosso onde você mira, norte, né? onde você tem como referência, né? Então, é por isso que nós devemos ter sempre Jesus como referência, né? E pensar como Jesus agiria, então que a gente vá em busca disso, né? Que persiga este caminho se mirando em Jesus, né? Muito bem, vamos aqui. Aí vem a grande lei, né? Só um segundo, antes do Ruela continuar, quando ele fala do Cristo Consolador, na minha opinião, eu sempre, um dos capítulos que mais me emociona de todo o Evangelho é esse Cristo Consolador, porque Jesus vem e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa mais linda, gente. Quando, só de falar assim, meu coração enche de aquele refrigério, né? De dizer, ele está ali, ele falando, venha, venha. E ele nos chama assim, vem os bons, os que são mais espiritualizados, moralmente elevados. Não, ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, qualquer um, venha. Venha e eu vos aliviarei.
Então, ele está aí nos convidando. Então, basta a gente ir. Sabe, sem a gente fazer o julgamento da gente, mas que às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu nem mereço, né? Quantas vezes fala, não mereço, tenho vergonha, mas para ele não tem essa, não. Ele nos aceita do jeitinho que a gente é. E a hora que a gente pede essa ajuda, que a gente se entrega de coração, a gente se fortalece. E agora você pega essa passagem que a Grace está falando, quando ele fala, venha a mim todos vós que sofreis, né? Todos que estão doentes, venha a mim que eu vos aliviarei. Claro, tem as condições que ele dá, né? Sim. Do jugo leve e tal. Agora traz isso para a nossa vida. Para nós, já que nós estamos falando, ele é o exemplo, então nós temos que olhar tudo que ele fez e tentar fazer algo naquela linha, naquele caminho. Não é fazer igual, quem somos nós, mas fazer alguma coisa daquilo. Então, quando fala isso, o que ele está dizendo para nós? Olha, vocês podem fazer algo parecido? Sim, com quem? Com as pessoas que estão sofrendo, um familiar que está em dificuldade, está desesperado, está magoado, está triste. Como é que você faz? Como é que você atua com ele? Você tem paciência? Você dá o ombro amigo? Isso é uma maneira de consolar as pessoas. É uma maneira de apaziguar, às vezes, aqueles ânimos, né, acalorados que no momento emocional pode fazer uma besteira. Então, isso faz parte do nosso... porque a gente tem a mania de pegar o ensinamento do Cristo e colocar lá em cima. Não, mas ele falou para as pessoas. Então, e aí? Agora, o que eu uso esse ensinamento do Cristo para a minha vida, eu fazendo algo para as pessoas? Esse é o ponto, porque nós estamos falando de amor ao próximo. É a gente desenvolver o amor em direção a. Ok? Vamos lá. E aí o capítulo 11, que é exatamente do que nós estamos falando, amar ao próximo como a si mesmo, né? E isso é a parte da lei maior, né? Onde todas as outras leis estão incluídas. Começa com o amor a si mesmo, e isso a gente vai discutir depois, né, do amor a si mesmo. A gente mudou a ordem porque é importante que o outro se ligue a todo o trajeto que nós vamos ter até o final do ano. Então, amar ao próximo como a si mesmo significa, ele é o meio do caminho entre você e Deus. Sem passar por ele, você não chega, não tem jeito. Se você pegar todos os exemplos de espíritos mais evoluídos que passaram no planeta, sem exceção alguma, você não consegue ver a conexão com Deus sem passar pelo próximo. Não tem como, não tem jeito. Gente, mais uma vez, entrando aí na fala do Ruela, quando ele fala que precisamos amar o próximo, né? Então, existe uma fala que o caminho mais rápido que nos aproxima a Deus é o nosso próximo. Então, se você quer chegar a Deus, né, que a gente pensar está tão longe, né, de nós, né, assim, essa distância, se a gente pensar a nível espiritual, né, mas através do próximo é o ponto, a união de dois pontos aí, né, é o mais que nos leva mais rapidamente. É você amar ao próximo. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui, já que entrou no detalhe. Quem é o próximo? Vamos tentar entender, então. Quem é o próximo? Quem que vocês acham que é o próximo? O próximo é o que está mais próximo de nós, né? Seria um pai, um irmão, um marido, os filhos. Eu acredito nisso, assim. Alguém acha alguma coisa diferente? Podemos perguntar. Quem é o próximo? Jesus respondeu. Ô, Fred, pode falar. Eu acredito que o próximo, além dos nossos familiares, é aquele que a gente tem uma certa convivência, ou aquele que surge a oportunidade da gente auxiliar de uma maneira ou de outra, né? Seja voluntariamente ou não. A gente, às vezes, assim, não forçadamente a gente vai e ajuda uma pessoa. Ou às vezes a gente faz algum tipo de contribuição, tentando ajudar o próximo
que a gente não conhece, né? Essas contribuições que a gente faz. Mas eu acredito que seja aqueles que aparecem sempre na nossa frente e sempre surgem oportunidades da gente se dedicar de alguma maneira para eles. Quando Jesus falou, alguém perguntou, né? Quem é o meu próximo? Vocês lembram disso? Lembra da resposta de Jesus? Quem lembra da resposta de Jesus? Parábola do bom samaritano. Lembram disso? O que é a parábola do bom samaritano? Eu não vou entrar nos detalhes aqui do que era o povo, o que era o povo samaritano, que era um povo desprezado, que ninguém gostava, né? Mas a parábola do bom samaritano, Jesus responde quem é o próximo. Quem é o próximo? É um estranho. Porque o homem que estava na estrada, ferido pelos ladrões, foram passando vários, passou o levita, passou, vamos dizer assim, o padre, ou o publicano, que seja, passou lá vários e ninguém deu a mínima. Quem passou, o samaritano, que era considerado como se um povo assim de valor menor, e ele atendeu. E ele não conhecia o homem. Então, quem que é o próximo? O próximo é qualquer um que chegue à nossa vida necessitado. Que chegue à nossa vida necessitado. Né? Você trabalha, tem alguém ali que tem uma dificuldade, ele é o seu próximo. Agora, vamos entender o que está falando aqui, gente, não é de ajudar. Ajudar faz parte. Nós estamos estudando qual é o capítulo aqui? Qual é a parte que é o nome dos capítulos que nós estamos nos dedicando aqui? Qual é? É amor ao próximo, certo? Nós vamos entrar em amor a si mesmo, mas é amor ao próximo. Amor. Como é que você vai amar alguém estranho, necessitado, que chega até você? Amar. Dar atenção, dar afeto, dar o que necessita, ajudar de alguma forma. A pessoa se sentir bem junto de você, que seja em meia hora, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, o que for. Como é que você faz isso? Quando você tem essa capacidade. Por que a gente só consegue amar o próximo depois que amar a si mesmo? Ah, nós já falamos disso. Porque você tem que despertar amor, você tem que construir amor dentro de si. No nível que nós vivemos, a gente ajuda as pessoas. Isso não é amor. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser obrigação, pode ser medo, pode ser receio, pode ser um exercício de né, quebrar o egoísmo, mas o amor é mais do que isso. Honrar o pai, respeitar o pai, obedecer o pai, isso não é amor. Está abaixo disso. O amor é muito mais do que isso. E a gente não conhece muito bem ainda esse amor que você se dedica. Que uma irmã Dulce não conhecia as pessoas, e lá quando você estuda um pouco sobre ela, você vai ver que ela fala bem claro. As pessoas eram fedidas, não tomava banho, tinha doenças que cheirava mal e não tinha recurso. Como é que você vai cuidar de pessoas assim se você não tiver amor? Não vai. Não vai. Como é que você vai encontrar uma pessoa mal cheirosa na rua, feio, mal cuidado, né? Aquela situação, como é que você vai parar, nem que seja 20 segundos, 1 minuto? Dá alguma coisa que a pessoa precisa, mas dá uma palavra, que Deus te abençoe, fica na paz, alguma coisa. Isso é o mínimo, isso é um exercício. Isso é um exercício. Ah, Ruela, mas é perigoso. Gente, desculpa. Se tudo na vida a gente for colocar o medo na frente, significa que a gente não venceu alguma coisa aí. O medo faz parte, mas a gente tem que vencer isso. Nós temos que começar a desenvolver amor dentro de nós, que é a segunda parte da história. Então, não queria deixar passar isso, porque quando a gente fala quem é o próximo, é o pai, a mãe, o irmão, todo mundo é próximo, mas, na verdade, o próximo é quem está do teu lado necessitado naquele momento. Então, às vezes, a gente fala assim, eu amo o planeta, eu amo todos, eu amo os pobres da África. Tá bom, não ama nada. Não existe como amar uma pessoa que você não conhece. Você pode ajudar. Para você amar, tem que ter uma relação. Você não vai criar uma relação com uma pessoa na rua que você ajudou, mas você vai dar sabe, um nível de afeto mínimo que a criatura precisa. Então, o próximo são aqueles
que a oportunidade que os bons espíritos, quando vê que a gente está querendo desenvolver alguma coisa, coloca na nossa frente. Está aí. De várias maneiras diferentes. Ok? Alguma coisa é só interromper. Vamos lá. Amai os vossos inimigos é aquele ponto que eu sempre digo, é o capítulo que fala de uma das coisas mais fortes que o amor consegue. E o próprio capítulo, quando você lê, a explicação dos espíritos dá uma atenuada, né? Ele dá uma atenuada, tipo assim, olha, o seu inimigo, você vai não desejar nada de mal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não tem o amor. Olha, eu até aceito isso, mas eu vou ser sincero, eu acho que não. Esse amor é uma coisa muito grande. É muito grande, né? Então, quando isso vai acontecer? Quando a gente tiver subido vários degraus na evolução. Que não tiver orgulho, egoísmo, interesse pessoal. Então, no nível lá em cima, você ama a todos. Aí a gente pensa em Deus. Deus ama a todos? Só os bons, os maus, os cruéis, né? Os tenebrosos, vamos chamar assim? Claro, ele ama mesmo, ele ajuda todos. E Jesus também, o nível de Jesus é esse. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha, isso é amar o inimigo, que nem é inimigo, porque ele não sente como inimigo, ele sente como um necessitado, como alguém que não sabe nem o que está fazendo. É o próximo. E aí, o último é: não saiba a vossa mão esquerda ou a direita, tanto faz, não saiba que a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, né? O que está dizendo aqui? Jesus diz que a condição básica para a nossa evolução é fazer o bem sem ostentação. Nem mesmo um pensamento de orgulho, vaidade ou necessidade de mérito deve passar pela mente do ser. Somente assim ele estará apto a receber o mérito divino, que na verdade não é um prêmio ou coisa parecida, mas é a sua própria felicidade. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, significa assim: olha, a mão não sabe nada, nem a esquerda, nem a mão não sabe de nada, não é? A mão não sabe de nada. Quem sabe? É a mente, é o espírito. Mas quando Jesus coloca essa essa metáfora, né, quando ele coloca isso, ele quer dizer o seguinte: que a sua mão vai agir, sua mente vai agir, o seu coração vai agir, e nem mesmo você se dá conta que você está fazendo algo de bom ou algo para alguém, simplesmente você faz. É um nível lá em cima. É um nível lá em cima. Vocês percebem que esse amor ao próximo, ele tem conotações de vários níveis de evolução diferentes, em vários níveis espirituais diferentes. Alguns lá num nível muito alto e outros mais próximos de nós, né? Mais próximo de nós. Por exemplo, honrai vosso Pai, bem próximo de nós, bem próximo. O ser de perfeitos tem coisas de nível muito evoluído. O Cristo Consolador é um pouco mais evoluído, mas está próximo. Você pode ser agir como exemplificado pelo Cristo, como alguém que tenha paciência, como alguém que dá o braço, como alguém que dá a palavra para alguém. Isso é consolar as pessoas. Quando você fala amar o próximo, é um desenvolvimento enorme que tem que ser feito, porque primeiro tem que desenvolver o amor em si. O amar os inimigos é um nível muito alto. É tão alto que, se você pegar o Evangelho lá no capítulo 12, pegar a explicação, você vai ver que os Espíritos colocam um nível mais baixo para nós. Porque se colocar o nível verdadeiro lá no alto, a gente fica sem entender. Tá? Ok. Alguma dúvida? Alguma coisa antes da gente entrar, então, no nosso último capítulo do ano das leis, que é as leis morais, amor a si. Tópico 2. Você vê que mudou a ordem, né? Algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente entrar lá? Gente, eu fico sempre esperando ouvir aquilo que eu estou pensando, né? Mas já que ninguém fala, falo eu. Quando ele fala nessa questão de amar ao próximo, né? De essa questão do Cristo Consolador, que nós temos Jesus como modelo e guia, e então
para mim, eu falo, é um alerta, né? É um alerta para que nós possamos, né? O legal que eu vejo nas nossas aulas é porque a gente tem a oportunidade de colocar na nossa vida, da gente observar, às vezes, pequenas coisas que a gente gostaria que tão legal se fizesse conosco, né? E a gente se sente um estímulo muito grande, conforme eu sempre falo, se nós não conseguimos fazer uma grande obra, uma grande coisa, mas uma coisa pequenininha que nós fizermos, ou dar um pequeno exemplo, se vocês me permitem um exemplo pessoal. Hoje foi um dia meio complicado, enfim, no final do dia, a coordenadora do trabalho da gestante me pediu que eu fizesse um estudo amanhã que não estava na minha programação. E eu também decidi fazer um bolo para gestantes, né, para levar amanhã de lanche. E nisso eu tenho umas forminhas pequenininhas, fiz 4 bolinhos pequenininhos, falei, eu vou provar, se tiver bom eu levo, né? Então, se não tiver, né? E o bolo ficou super macio, gostoso. Quando eu tirei do forno, eu lembrei que a minha vizinha, que tem mais de 2 meses que eu não a vejo, que ela sempre fala que adorava bolo de laranja. Na hora, eu peguei o bolinho, 2 bolinhos, coloquei geleia de damasco e mandei uma mensagem para ela, falando para ela chegar lá, levei para ela. Um bolinho pequenininho. Gente, tipo um muffins, assim, aquele bem pequenininho. Gente, a felicidade que ela ficou, né? Então nessas pequenas coisas, você vê, não é uma pessoa carente nem nada, mas você vê pequenas coisas que a gente faz, às vezes uma coisinha que a gente faz, né? A gente vai exercitando para que a gente consiga vir realmente amar esse próximo, né? Fazer coisas ao próximo que a gente gostaria que fizesse a nós. Então, sobretudo, as nossas aulas aqui é esse lembrete, esse alerta, para que a gente mude o nosso comportamento, as nossas atitudes, que a gente peça com muita fé a Deus, a Jesus, aos nossos bons anjos da guarda, né, que nos dê força, e a ajuda é ostensiva. Ontem eu estava vendo um documentário que fala sobre o André Luiz, né, falando sobre a questão de médicos espirituais, fala sobre o André Luiz, e na sequência fala sobre o Bezerra de Menezes. Gente, é tão emocionante a história do Dr. Bezerra de Menezes, que no final do documentário coloca-se a foto dele com olhar profundo, ele tinha uns olhos azulzinhos, e eu estava ontem sentindo muita dor no joelho, que é a história aí que eu tenho no menisco, e eu fiquei ali parado, olhando para ele, eu estava esticando as pernas assim, né, sentindo dor, e não, juro para vocês, eu não pedi nada, mas só de eu ter mudado a minha vibração naqueles minutos, ter me emocionado com a história dele, tudo, e ter até tomado algumas decisões mirada no exemplo do Bezerra de Menezes, eu juro para vocês, eu fui ao centro à tarde, isso no sábado, né? Eu estou pensando que hoje que ontem foi sábado, isso tudo foi no sábado. Eu só sei, gente, que quando essa dor que estava muito me incomodando muito, de repente, quando eu lembrei, cadê a dor? Aí eu posso falar, foi coincidência, eu não tomei remédio nem nada. Aí eu comentei com ela, a minha vibração, eu mudei a vibração ali no meu íntimo, eu pedindo à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que me ajudasse das dificuldades, que eu pudesse mudar meu comportamento, né? Que eu pudesse ser uma pessoa melhor, tudo. E é incrível, a ajuda espiritual é ostensiva. E acontece isso, de repente você estava com a dor, não está mais, você estava nervoso, não está mais, né? Então, vale a pena, gente, colocar na nossa vida acreditando que nós não estamos nunca, jamais sozinhos. Nossos pensamentos alcançam ao mundo espiritual e eles nos respondem. Responde com tanta misericórdia que às vezes vem ajuda no nosso corpo físico imediato. Então, muito bom nós estarmos aqui e com esse propósito, não só conhecer, mas de fato colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos aqui, né?
Então, as leis morais, amor a si, né? Tópico 2, quais são as leis? As leis relativas ao amor a si, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. E o capítulo 12, que é a perfeição moral, que é o que vai engatar, né, em todo o nosso processo até o fim do ano, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Quando estudamos essa parte do Livro dos Espíritos, lei de reprodução, conservação e destruição, percebemos fortemente as perguntas e respostas, todas mostrando o cunho do egoísmo, interesse pessoal, vaidade e orgulho, dentro do modo de ser e encarar a vida dos habitantes desse planeta no estágio de sobreviventes quase humanos. E quando alargamos nossa visão desses capítulos com as passagens do Evangelho, poderemos perceber o roteiro que Jesus nos deixou de o que, por quê e como. Então, o que nós estamos dizendo aqui é assim: quando nós começarmos a falar das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós vamos sentir claramente que essas leis que tocam muito a cada um especificamente, elas mostram que está se discutindo coisas e que deixa muito evidente o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? E aí, quando a gente encaixar o Evangelho, nós vamos ver a necessidade que existe do que, por que e como que nós devemos proceder. Isso está no roteiro do Evangelho, principalmente nas bem-aventuranças. Então, vamos lá. Lei de reprodução. Então, a primeira, lei de reprodução. Lei de reprodução é um dever do ser humano para a perpetuação da espécie. Esta é uma lei, onde a própria lei coloca ingredientes para que o ser busque, mesmo que por instinto, e no caso do ser humano, por amor, sentimentos de doação, parceiro e filhos, para que, mesmo que não compreenda completamente, se instrua instruindo. Então, quando a gente fala de lei de reprodução, nós não estamos falando só do corpo físico, nós estamos falando da reprodução como uma atitude de amor, onde seres como o pai, como uma mãe, como um irmão, como que for, doa, né? Não só doa o espermatozoide, corpo físico, a questão biológica, doa algo mais, doa aqui o sentimento de doação entre marido, mulher, filhos, irmãos. Então, esse é um processo que a responsabilidade nossa é reproduzir aquilo de bom que nós temos para os outros, para a família e para todos que a gente convive. Porque esse é o primeiro nível em que você vai reproduzir o quê? As coisas boas que você absorveu na vida, nos cursos, nos estudos, no Evangelho. Tudo que você vai absorvendo e aprendendo, você reproduz isso para quem? Para os outros, para fora. Não é para você guardar para você. Então, é importante compreender que tem essa conotação muito forte no Evangelho. E no Livro dos Espíritos, a conotação da reprodução biológica. Vamos lá. Então, quais são os pontos que vão ser abordados aqui? E eu escrevi ali, ó, corpo e psique. Nós não vamos ficar só na questão do corpo, nós vamos expandir para a questão psíquica também. Então, ele vai falar de população e recursos, raças e evolução do ser, obstáculos à reprodução, casamento e poligamia. Esses são os pontos que nós vamos tratar aqui. E aí, para cada item, né, por exemplo, a reprodução, tem várias perguntas e respostas, mas nós não vamos ler aqui todas. Vamos pegar só as que são mais críticas. E aí eu sugiro que vocês façam o estudo em casa. Se tiver dúvida de alguma pergunta e resposta, manda pelo WhatsApp, a gente conversa, discute na próxima aula, tira a dúvida, não tem problema nenhum. Ok? Então, o que nós temos aqui na questão da reprodução? Nós temos a população, os subitens, e reprodução como lei natural, o equilíbrio da reprodução descontroladas, que está também dentro de lei de destruição e conservação, as raças e evolução dos seres e obstáculos à reprodução. Vamos começar com esse daqui. Então, nós temos questão 688 e 689, está aqui. E a 686 eu coloquei a 687, que é a introdução. Então, começa assim. Lei de reprodução. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Coisa básica, tá, gente? Só para dizer que isso está lá.
Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Então, quantas vezes vocês já ouviram falar a mesma história? Eu, pelo menos, já ouvi isso umas 2 vezes no tempo que eu estou vivo, porque já deu, nesse tempo todo que eu estou vivo, já deu para passar 2 ondas desse tipo. Ó, os alimentos vão acabar, não vai ter alimento para todo mundo. Ora, não ter alimento para todo mundo não é porque não tem o alimento tem. É porque o homem é tão egoísta que ele cria uma condição em que falte alimento até, é claro que às vezes falta, né, algum tipo de alimento, para que o preço, né, então começa uma outra história aqui envolvida. É de novo, lembra que nós falamos aqui, ó, que nós vamos ver nesse capítulo, nós vamos ver muita questão do egoísmo, da vaidade, do interesse pessoal. Aqui já de cara você pega isso, nessa questão. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto no quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, olha, vai crescer sempre a população e a gente vai ter problema de alimentação, né? Vai ter problema de moradia, de tudo isso. Ele diz, olha, a população não vai crescer de uma maneira que não haja equilíbrio. E aí nós vamos falar de alimento, de o que for. Agora, por que tem o desequilíbrio? Por que tanta gente morre de fome? É porque não tem o alimento? Tem. Né? Tem. Tanto é que a gente sabe que morre de fome 800 e poucas... Passam fome 800 e poucos milhões de pessoas por ano, e esse número é recorrente, e ao mesmo tempo tem mais ou menos a mesma quantidade, 800 e poucos milhões de pessoas obesas. Tem a obesidade, doença, e tem a obesidade que é alimentação mesmo, muita alimentação. Então tem desequilíbrio criado por quem? Pelo ser humano. Eu vou em frente, tá? Agora sim, a gente vai falar da 688 e 689, população e reprodução como lei natural. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Então, o que ele está dizendo é que determinados tipos de raças, ou de locais, ou tipos específicos de pessoas, de raça, está decrescendo. Então, ele fala, estão decrescendo. E aí o que acontece? Ele diz, eles podem desaparecer da Terra? E a resposta é sim, sim, isso acontecerá de fato. É que outras lhes estão tomando lugar, como outros um dia tomarão da vossa. Então é um processo. É um processo. Se você pegar lá no passado, nós tínhamos o quê? 2, 3 tipos de raça. Hoje tem mais tipos, mas em compensação, em quantidade, algumas vai diminuindo, outras vão aumentando. O que significa isso? É um processo de aprendizado. Né? É um processo de aprendizado, porque se você pensar cada agrupamento humano, cada raça, cada tipo de religião, cada tipo de cultura, a pessoa aprende uma determinada coisa. Vamos pensar. Mulheres que vivem, em geral, em alguns países muçulmanos, não vou dizer todo, têm uma situação de vida muito difícil. A gente sabe da história. Né? Mulheres que vivem lá na Arábia Saudita. Quem não conhece a história, às vezes a gente conhece a história da Arábia Saudita, das riquezas, daquela coisa toda, mas não é assim. A coisa é complicada ali. Então, tem situações muito críticas. Alguns tipos de mulheres em algumas tribos africanas têm situações de mutilação. Então, culturas e tipos de maneiras que essas pessoas vivem que muitas das vezes vão acabar. Isso tende a acabar. Né? E isso tem mil exemplos por aí no mundo de tipos de cultura, de maneira de viver de um povo que é muito atrasado. Não que a pessoa seja subdesenvolvida em termos de riqueza material ou de tecnologia, mas a mente do ser não acompanhou, ficou no passado. Então, isso é uma coisa importante. Ele diz, não, vai acontecer. Na medida que o planeta evolui, esses tipos de resquícios vamos dizer assim, de selvageria ou de uma visão discriminatória tão forte, tende a acabar, com certeza. Né? Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos?
Então, a pergunta está dizendo, é uma coisa nova ou são descendentes dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram, ou seja, os desencarna e reencarna, a gente já sabe disso, né? Para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem. Então, vai mudando, tá? Vai mudando, mas são os mesmos espíritos. Terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos, selvagens, dos seres primitivos. Para nós que somos espíritos, isso é muito fácil entender. É compreensível. Os espíritos evoluem, mudam-se os costumes, muda-se a mesma cultura e os hábitos que eram selvagens alteram. Então, você pensa uma coisa bem simples, pensa em índio. Muitos índios já têm hábitos diferentes do que era há 50, 100 anos atrás. Alguns não, mas muitos sim. Já vestem roupa, já têm até carro, querem estudar. Então, o que significa isso? Significa que são espíritos daquele grupo de cultura, daquele grupo de seres, que vão desencarnar, e quando reencarnam, já reencarnam com mais conhecimento. Vai mudando as questões primitivas, né, que eles tinham, para uma questão em que você percebe que, mesmo tendo uma vida numa floresta, eles já têm uma percepção de coisas que não tinham os antepassados deles. Então, isso é uma coisa importante a gente observar aqui. Ok, vamos lá. Aqui nós falamos da população e reprodução como lei natural e o equilíbrio da reprodução descontrolada, que é o que ele falou, que não vai ter, que Deus sabe equilibrar, quem desequilibra é o homem, mas Deus manda aquilo que está em condições de ter equilíbrio na questão da população do planeta. Muito bem. Aí nós temos aqui essas questões que são mais, como é que nós vamos dizer assim, tem algumas questões aqui bem polêmicas e que a gente precisa ter cuidado para tratar com isso, tem que ser tratado de uma forma muito, como é que nós vamos dizer assim, muito franca, tá? Que são questões que ele diz assim, os embaraços, obstáculos à reprodução, tá? Que aí nós estamos falando de egoísmo, tá? Vamos lá. Então, questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Então, nós estamos falando de costume, né? E leis. Então, existem leis, esses costumes que obsta uma reprodução, por exemplo. Então, ele está dizendo, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Tá? Então, é bem seca a resposta. E a gente precisa ler mais para compreender. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, o que está dizendo aqui? Aqui está citando um caso diferente. Está falando de determinados animais e plantas, que seria uma coisa absurda, a reprodução. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Todo mundo sabe que coelhos reproduzem uma barbaridade. E há muito tempo atrás eu vi um documentário, eu não lembro se era na Escócia ou na Irlanda, que há uns 2 ou 3 séculos atrás, ou um século, não lembro, 2 séculos atrás, eles importaram coelhos, né? E colocaram lá. Só que lá não tinha predador para o coelho, porque o coelho precisa de predador. O que aconteceu? O que aconteceu? A reprodução foi tão grande que começou a destruir as fazendas. Olha que situação. Tiveram que criar um processo de eliminação de coelhos. Então, uma coisa parece simples, mas alterou exatamente o equilíbrio. Então, tinha um equilíbrio. Qual equilíbrio? Naquela região não tinha coelho. Mas por que será, né? Porque tem uma razão. Não tinha predador para o coelho. Se o coelho estivesse ali, ele ia fazer a festa, acabava com o quê? Com os alimentos. E aconteceu isso por um tempo, até que eles conseguiram resolver. Então, vamos lá.
Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Então, está dizendo, o homem é diferente, ele tem um poder. Que poder é esse? Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades. Não deve, porém, opor-lhe obstáculos desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é, ainda isso, o que o distingue dos animais, porque ele obra em conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição, que nós vamos falar depois, que lhes foi dado, faz com que, provendo a própria conservação, obste ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimenta. Do que ele está falando aqui? Aqui entra uma coisa interessante. Ele está dizendo que no próprio reino animal existe um equilíbrio. Então você pensa assim, você pensa que, vamos pensar na África, em alguma situação, alguns animais que tem na África, por exemplo, a zebra, as zebras, você tem os gnus, você tem o leão, você tem as hienas, você tem os búfalos, e eles têm quantidades completamente diferentes. Por que será? Então você pensa, não. Imagine que você tivesse uma quantidade de leões imensa. O que aconteceria? Eles matariam toda a população de zebra, toda a população de gnus, toda a população de búfalos. Muito rapidamente, todos morreriam, inclusive os leões. Esse é um desequilíbrio. Isso é um desequilíbrio. O que acontece na natureza? Vamos esquecer o homem. Quando você coloca o homem, as coisas ficam complicadas. Pensa na natureza. A quantidade de leão, vamos falar aqui para a gente entender, tá? São, no máximo, dezena, uma ou duas, que por região. Não passa muito disso. A quantidade de zebra são muitas dezenas ou centenas. A quantidade de gnus são milhares, às vezes até milhão. A quantidade de búfalos, mais ou menos igual de zebras, são dezenas ou centenas. Deu para entender o equilíbrio? Todos esses animais que eu contei, exceto o leão, são herbívoros. Come grama. E o leão? Come carne. Ele vai matar os animais. E qual é o ponto? O ponto é que o equilíbrio está na quantidade. Por mais que o leão mate zebra para comer, ele não é igual ao ser humano. Mate todas e guarda a carne, que um dia vai faltar. Não existe isso. Se você observar a natureza, você vai ver que os leões, em geral os animais, com exceção da formiga e algum outro, todos os animais carnívoros que matam para comer, matam para comer. Come, fica ali 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, satisfeito. Depois ele vai matar de novo. Então ele mata, enquanto ele mata 1, 2, 3 zebras, mas tem dezenas. E elas procriam. Enquanto ele mata um gnu, 2, 3, 4, 5 gnus, são milhares. E assim vai. Então, esse equilíbrio existe. Só que esse equilíbrio, às vezes, ele é afetado porque o homem interfere nisso. E isso é uma coisa complicada. Mas o homem também interfere na lei de reprodução, na própria reprodução humana. E aí a gente pode pensar assim, mas então isso é um problema que a gente não deveria fazer. Como algumas pessoas acreditavam e até hoje acreditam, então a gente deve deixar isso por conta de Deus. Vai ter quantos filhos quiser, Deus que sabe. Não, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Livre-arbítrio. Deus dá a razão, dá a capacidade de raciocinar, de pensar, de planejar para o homem. Por quê? Para que ele não deixe criar um desequilíbrio muito grande. Então, o homem pode, sim, criar um processo de planejamento da sua família e tal, e tal. O que está acontecendo no mundo? Que o mundo
que nós estamos vivendo, ele seguiu um caminho tão materialista, mas tão materialista, que as pessoas não querem casar, não querem ter filhos, tem filho, não, só pode ter um, porque a coisa está tudo cara. Tá... É isso que a gente está vivendo. E aí, lembra que eu falei aqui, ó, lembra disso aqui. Vamos ver o cunho do egoísmo, do interesse pessoal, da vaidade, do orgulho. Porque esse vamos dizer assim, é a marca registrada do nosso mundo. É a marca registrada do nosso mundo. Então, a gente vai fazer um controle e a gente tem capacidade de fazer o controle do jeito que a gente quiser. Isso, a gente pode assumir uma dívida espiritual? Com certeza. Com certeza. Mas isso é uma faca de dois gumes. Como é que eu vou saber que se eu tinha, na minha encarnação, a necessidade de ter um filho, ou 2, ou 3, ou 4, como é que eu vou saber? Você não vai saber assim. Você vai trabalhar num processo onde você entenda que não é o seu orgulho, que não é a sua vaidade, que não é o seu egoísmo que está falando mais forte na hora que você planeja a sua vida, a sua família. E isso é de foro íntimo de cada um. Porque se você faz isso baseado num equilíbrio e está correto, está perfeito. Mas se você faz isso baseado numa questão muito materialista, só você tem um problema. E não tem resposta para cada caso. Nunca tem. Aquilo que eu falei na aula passada. Não existe uma resposta específica para um caso e para o outro. Não existe isso. Existe um conceito. E o conceito é esse. Analise a você mesmo. Analise, no caso, o casal. Analise com base em que você está fazendo o planejamento e por que você está decidindo dessa forma. Tenta buscar a melhor maneira de compreender isso. E aí vem uma resposta, vem uma pergunta que ajuda nisso aqui. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? A gente pode deixar a palavra só sensualidade, mas pode deixar muitas coisas aqui, vírgula tal, vírgula tal, vírgula tal. Sensualidade, materialismo, acúmulo de riqueza, o que for. Aí vai dizer o quê? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem está pegado à matéria? A resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Mas por que é importante estudar essas perguntas e essas respostas? Porque isso toca a nossa vida. Todo dia isso toca a vida de todo mundo. Toca a vida de todo mundo, de um lado e de outro. De outro que aquela pessoa assim, a pessoa pobre tem 10 filhos, quantos Deus quiser. Isso é ignorância. Isso é uma ignorância, também é um erro e cria um desequilíbrio. E, por outro lado, eu só tenho um filho, não vou ter mais porque está tudo difícil e a gente quer ter coisa, meu corpo vai se modificar. Tem 1000 coisas que estão envolvidas e que muitas delas estão relacionadas exatamente à questão do egoísmo, interesse pessoal, vaidade, orgulho e, às vezes, da questão sensual, a questão do corpo. Aqui. É uma coisa para reflexão de cada um. Né? É para a reflexão de cada um. Não tem uma resposta específica para ninguém. Porque na minha vida, eu e minha esposa, uma coisa que sempre ficou, olha, nós vamos ter quantos filhos? Vamos ter 4, vamos ter 3, vamos ter 2. Bom, nós decidimos, e vamos dizer assim, nos deram uma ajudada, né? E nós tivemos 3. Poderia ser 2, poderia... Então, assim, e a coisa funcionou. Mas não sei. Como eu vou saber que alguém não? Você só pode ter 2, senão, olha, você vai criar um desequilíbrio. Como a gente vai saber? Né? Então, é de fora o íntimo de cada um, é de fora o íntimo de cada um. Tá? E aí, dentro da própria lei de reprodução, a gente está falando de corpo e de psique. Então, você tem o casamento, você tem os filhos. Agora vamos olhar um pouco para o outro lado, não só da questão só do corpo, ou de ter ou não ter, ou reproduzir, ter os filhos. Vamos falar um pouco da reprodução psíquica. O que significa isso? É como educamos nossos filhos. Como melhoramos nossas capacitações para com os nossos filhos. Como passamos conceitos de vida humanos para nossos filhos, ou afins, né? Pode ter mais gente vivendo com a gente, um afilhado, um sobrinho, sei lá. Como desenvolvemos a paciência no trato com essa educação? Porque paciência é uma coisa rara, mas
O pior ou melhor, é que paciência é a base para fazer uma boa educação com os filhos. E aí, tem um vídeo para vocês verem em casa. Eu só coloquei o endereço. Eu só coloquei o endereço desse vídeo aqui, gente. Esse vídeo, ele tem 3 partes. É preciso ver todas as partes, tá? Eu só coloquei um aqui, mas depois eu vou mandar para vocês. Eu faço assim, eu vou mandar lá no grupo, tá? Não vou mandar individual, vou mandar lá no grupo de doutrina os 3 vídeos. É o parte 1, 2 e 3. Fala de educação. Educação, tá? Isso é extremamente importante, porque está dentro da reprodução, não física, biológica, mas a reprodução do que é mais importante que o físico e biológico. É o conteúdo que você tem para passar para as pessoas. Aqui nós estamos falando de educação dos filhos. Ok. Depois vem lei de conservação. E os pontos que vão ser abordados no Evangelho vai ser egoísmo, vaidade, ignorância e separatividade. Então, o que eu estou falando para vocês, que eu vou passar os vídeos que vocês precisam ver, que é importante, tá? Para vocês compreenderem um pouco por que a nossa educação da escola chegou no ponto que chegou, de onde vem isso, e o que nós podemos fazer para complementar ou ajudar os nossos filhos nesse processo. Gente, eu não vou. Deixa eu ver aqui. Opa! Eu não vou mais porque já estamos, né? Eu queria dar uma parada aqui. Deixa eu fechar aqui. Perguntas, dúvidas. Nós estamos entrando num tema novo. E, em geral, as pessoas às vezes têm dúvidas sobre essas coisas, querem colocar, não querem colocar, quer colocar no WhatsApp, quer mandar como quiser, tá? Esse é um assunto extremamente importante, toca a vida de todo mundo no dia a dia, toca a vida das pessoas que estão casadas, que já têm filho, que estão planejando, que não estão. Pai que tem... Chega para cá. Isso. Estamos chegando no fim, vamos já fazer pressa e tudo mais. Muito bem. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Nós estamos em cima da hora aqui, né, também, né? Nós vamos fazer a nossa prece. Quer fazer a prece? A Grace vai fazer a prece para a gente encerrar. E eu vou mandar para vocês amanhã os vídeos sobre educação, que é importante, muito importante a gente ver. Ok? Então, vamos lá. Bem, gente, mais uma vez, né, vamos... no início, nós lembramos de rogar a Deus, nosso Pai, por um amigo que está doente, que teve um problema hoje, o Luiz Ricardo Fábio, e vamos aproveitar agora nesse final para lembrar de todos, cada um de nós que vem à nossa mente, aqueles parentes, amigos, né? Ou pessoas que estejam em hospitais, em clínicas de reabilitação, que estejam em presidiários, né? Pessoas que estejam em sofrimento. Vamos aproveitar esse momento, cerrar os nossos olhos e fechando nossos olhos e unindo os nossos pensamentos e corações e elevando a Deus, nosso Pai, toda a nossa gratidão, Senhor, por termos essa oportunidade de refletir sobre a nossa vida, sobre todos os conceitos que Jesus nos ensinou, que nos eleva como pessoa, né, que nos induz ao bem, e isso nos traz paz interior. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que aqui ouvimos hoje, que cada palavra, que não são nem minha, nem do Ruela, que tudo que nós trazemos aqui é pautada no vosso Evangelho, Senhor Jesus. Que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia e assim, Senhor, sermos pessoas melhores.
Vamos então, meus caros amigos, nesse momento, levar nossos pensamentos até os nossos familiares, nossos filhos, esposas, maridos, nossos pais, que estejam encarnados ou desencarnados, e levar também nossos pensamentos àquelas pessoas que são nossos conhecidos, que estejam em dificuldade moral, espiritual ou de saúde, que receba nesse momento as nossas vibrações de amor, de carinho. Rogamos a nossa querida irmã Celina, que é a mensageira da nossa Mãe Santíssima, que leve a todos os lares paz, harmonia, bênçãos de luz e saúde. E assim nós nos despedimos dessa aula de hoje e rogamos a Jesus, a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, que tenhamos uma semana de paz, de lucidez, de discernimento e de boa vontade de nos melhorarmos no dia a dia. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Despeça-nos em paz e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, boa noite para todos. Estamos chegando aqui no fim. Fred, só um minutinho, recado para ele. Eu vou te mandar no WhatsApp um capítulo que eu achei muito pertinente, a conversa entre 2 médicos do Missionários, tá? Aí vão ser 3 médicos na conversa, que você entra na conversa com eles. Boa noite tá para vocês, gente? Fica com Deus. Um abraço, vou mandar já antes que eu esqueça. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, boa semana. Muito obrigada. E a semana que vem nós esperamos outro para a prece, tá bom? É isso aí. Um grande abraço a todos. Boa semana, bom descanso, fiquem com Deus. Um beijo. Vamos parando a gravação aqui. Boa noite. Vamos saindo. Até mais. Isso. Boa noite. Boa noite.